Rocket é alvo de um ataque feito ali por Adam Warlock, uma espécie de divindade, de Deus criado de forma artificial pelo auto-evolucionário, um lunático que acredita ser capaz de criar a espécie perfeita e, por consequência, a sociedade perfeita. Tal ataque deixa o nosso guaxinim predileto, digamos assim, muito ferido e à beira da morte, fazendo com que Peter Quill e os demais Guardiões da Galáxia devam ali, correr atrás de uma solução para poder salvá-lo e, por consequência, se aprofundar no passado de Rocket. Essa é a sinopse de Guardiões da Galáxia Volume 3, terceiro capítulo dessa trilogia aqui dirigida pelo James Gunn e que fecha, de certa forma, esse arco narrativo do diretor, já que agora o mesmo sai da Marvel e está ali encabeçando projetos na DC. O meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve no canal, deixa o like, curta, comente, compartilha esse vídeo para ajudar no engajamento, bem como dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir nas redes sociais e conhecer os meus livros, porque eu sou escritor. Dê uma forcinha aí para a literatura nacional, compre e leia os meus livros, tem fantasia, suspense policial, terror e etc. Sem mais delongas, vamos então conversar um pouquinho sobre esse filme especificamente. Bom, a premissa do terceiro episódio, o terceiro capítulo, digamos assim, terceiro filme dessa trilogia de Os Guardiões da Galáxia é uma premissa bem interessante, porque ela tem, digamos assim, uma ótima ideia por trazer, cunhos ali de questões emotivas para o espectador, que vai emocionar e que tem uma execução muito boa, beirando aquela execução que se falaria, nossa, isso aqui foi perfeito, mas infelizmente fica preso àquelas velhas amarras da Marvel. Porém, vamos com calma para conversar um pouquinho sobre isso. Falando da premissa como um todo. Aqui a gente vai ter o passado do Rocket Raccoon sendo explorado, o que traz digamos assim, um aprofundamento para dentro desse personagem. Quem sabe que é um cara que é falastrão, que se faz de carrancudo, mas que tem um bom coração, que ama os seus amigos. Mas daqui a gente começa a explorar um pouquinho de como ele foi vítima de experimentos quando ele ainda era um pequeno filhote e como os animais que estavam ali com ele presos em jaulas também eram vítimas e qual foi a consequência disso tudo, por que o Rocket não se nega a falar do seu passado, tudo foi muito traumatizante. O filme ainda fala sobre reencontros, sobre descobertas, sobre o seu lugar no mundo. Ali cada personagem vai ter seu momento de descoberta, de tentar entender a que ele pertence, se ele pertence àquele grupo ou não. Então isso vai sendo abordado aos pouquinhos, então dá ali novas camadas para os personagens já conhecidos. Além do fato da gente ter essa iminência da perda, que se reflete tanto no personagem do Rocket e de alguns outros eventualmente durante o filme, bem como dessa subfranquia da Marvel que é tão querida pelos fãs. Falando nessa subfranquia e da iminência da perda, uma perda que é certa é a do James Gunn. Como eu falei, ele, hoje em dia está trabalhando na DC, então, esse projeto que ele tinha com a Marvel, o terceiro filme de Guardiões da Galáxia, já era algo que estava pré-acordado, por isso que existiu, mas a tendência é que ele não retorne, ou pelo menos não retorne tão cedo para o MCU, fazendo com que o terceiro filme seja uma despedida digna, para os fãs aqui dessa subfranquia, porque a franquia Guardiões da Galáxia pertence à franquia maior que é o universo cinematográfico da Marvel, mas que talvez seja uma das, ou a subfranquia mais, digamos assim, preferida dos fãs. Tem um carinho muito grande por esses personagens, por esse grupo, e principalmente pelo estilo que o James Gunn conseguiu colocar dentro dos três filmes, e esse estilo está presente. A gente vai ter bons efeitos visuais, na verdade, efeitos visuais, assim, comparado com outros filmes da Marvel, muito bons, já que a gente tem bom acabamento ali no design dos personagens, dos efeitos colocados em tela. A gente vai ter aquela trilha sonora clássica ali, que o James Gunn coloca, de músicas dos anos 80, anos 90, anos 2000, que traz aquela nostalgia, que é tudo muito gostoso e bem encaixados nas cenas, seja cenas mais emotivas, cenas mais cômicas ou cenas de ação. Falando em cenas de ação, a gente vê aqui, o James Gunn, digamos assim, indo até o limite da onde a Marvel permite, dentro da sua classificação indicativa. Então a gente vai ter algumas cenas de sangue, algumas cenas até com desmembramento, mas tudo ali muito bem coreografado, uma dinâmica de ação muito gostosa de se assistir. E falando em dinâmica, não tem como falar. A dinâmica do grupo Guardiões da Galáxia, desses personagens, o Peter Quill, Groot, enfim, o próprio Rocket, que nesse filme aparece mais em flashbacks, mas aparece. Todo mundo aqui está muito bem, a dinâmica deles é muito gostosa, porque eles são personagens cativantes, com um bom toque de humor, com um bom toque emotivo. Nesse sentido, os três filmes acertam demais. Mas então fica aqui a dúvida, por que o filme não atinge essa excelência que poderia ter atingido? Pelo fato de que a Marvel, ela, digamos assim, se recusa a efetivamente se despedir de personagens, de grupos ou de situações cômodas para ela.
O filme ele carrega esse tom emotivo muito forte ao longo da obra. Porém, ao longo de todo o universo cinematográfico da Marvel, a gente teve muitas poucas percas, digamos assim, relevantes de personagens importantes, de grupos importantes, ou algo do tipo. Então, durante uma parte do filme, você fica duvidando: será que tal personagem realmente vai acontecer alguma coisa com ele? Será que não vai? Será que não vai aparecer alguma situação que vai salvá-lo? Será que não vai? E efetivamente, quando parece que as coisas vão caminhar para um desfecho, digamos assim, sem entregar spoilers, que você fica com aquela sensação de que Marvel poderia ter dado um passinho além. Às vezes, fechar algumas portas, mesmo que elas não sejam fechamentos definitivos, porque esses personagens podem voltar no futuro, você não precisa deixar tão escancarado que eles vão voltar, como acontece, por exemplo, na segunda cena pós-créditos aqui do filme, que deixa claro, né, um pouquinho sobre o futuro do Peter Quill. Então fica com esse gostinho um pouco amargo na boca, porque talvez a sensação de perca faça bem eventualmente para Marvel, que isso nunca acontece. No final das contas, Guardiões da Galáxia Volume 3 é um ótimo filme. Eu gostei demais de ter visto esse filme, principalmente no cinema, tela grande, som. É um filme digno de cinema, digno ali da trilogia criada por James Gunn, possui todos os elementos clássicos ali que ele colocou, né, dentro de Guardiões, mas que ainda acaba ficando preso e tropeçando nessas amarras da Marvel. Se essas amarras afrouxassem um pouquinho, não só para Guardiões, mas para o MCU no geral, faria bem. Mas dentro aqui do que é proposto, é um ótimo filme, sim. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.